bom dia. Bom dia, pessoal. Estamos aqui fazendo a entrevista com o Sr. Edson. Sr. Edson, você se formou onde na Universidade de Direito? Bom dia a todos. Bom, eu, na época que eu prestei vestibular para a Faculdade de Direito, eu prestei vestibular da Universidade Cruzeiro do Sul. Eu sou formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, de São Paulo. Uhum. Se especializou na área, fez mestrado, doutorado? Sim, eu fiz curso de pós-graduação também. Me especializei na área de direito previdenciário, entendeu? Direito de família, e necessariamente eu atuo nessas áreas, direito previdenciário e direito de família. São as áreas que eu atuo entre os vários ramos do direito. Uhum. Uma pergunta que tem que ser feita para todo advogado é uma pergunta se você revogaria alguma lei e reformularia ela. Ao seu ver, uma lei que se precisa de uma reformulação para agir melhor com a conduta da Constituição brasileira. O direito brasileiro, né, no caso, o nosso direito basicamente é um direito escrito, baseado em leis, né? A nossa lei maior para quem não sabe, é a Constituição Federal. Numa hierarquia, a lei maior é a Constituição Federal. Então, no caso, eu particularmente, né, revogaria muitos dispositivos que contém no Código Penal, porque eu acho que o Brasil tem um Código Penal muito brando e beneficia bastante a marginalidade. É um código penal bem interpretativo que um bom advogado consegue burlar muitas vezes, como tipo o racismo, que pode ser classificado muitas vezes como injúria racial, aí você não sofre pena, certo? É verdade, né? O Código Penal ele dá muita brecha, né? Infelizmente, as leis brasileiras, as leis penais, dá muita brecha para o advogado, um bom advogado criminalista, favorecer o criminoso. Entendeu? No caso de injúria racial, né, muito racismo, crime de racismo, que é um crime grave, hediondo, às vezes o advogado, né, um advogado criminalista que seja bom, ele vai desclassificar para injúria racial. É o que acontece muito hoje em dia no cotidiano. Você acredita que no artigo 121 sobre a morte, você acredita que poderia ser introduzida uma pena de morte aqui no Brasil? Porque a prisão perpétua muitas vezes não é nem cumprida. Como vocês sabem, né, no Brasil a pena de morte é proibida, né, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, né? No Brasil não temos a pena de morte, trabalho forçado e as penas cruéis. Então é vedada a pena de morte no Brasil. Para a pena de morte ser aprovada, precisaria de uma emenda constitucional, se for, como é que é o caso, né? Porque precisaria talvez de chamar uma nova constituinte, né? Porque como a pena de morte ela abrange uma garantia individual, o direito à vida, então a emenda constitucional não seria possível para implantar a pena de morte no Brasil. Sobre o artigo 155 do Código Penal, Sr. Edson, você acha que poderia ser atribuída uma pena maior sobre ele? Porque você vê muitas pessoas, muitos ladrões roubando, no ano seguinte já está de volta na rua já. Então, 155 do Código Penal, todo mundo sabe que 155 é crime de furto, né? Entendeu? Infelizmente, hoje em dia, o crime de furto, que é um crime contra o patrimônio de uma pessoa, o que acontece? Muitas vezes a pessoa sai na audiência de custódia.
Então, é o que falávamos há pouco, entendeu? O nosso Código Penal é muito brando, ele dá muita brecha, muito, né? Se a pessoa for um réu que tem bons antecedentes, réu primário, ele acaba vai saindo pela porta de frente. E exatamente, ele é beneficiado por esse benefício, né? Endereço fixo, réu primário, bons antecedentes, então ele é beneficiado pela lei. Você acredita que o artigo 157 também poderia ser reformulado assim como o 155? No caso 157, para quem não sabe, é roubo. No caso é um crime de roubo, né? Roubo difere do artigo 155 do Código Penal. Roubo é um crime exercido mediante uma violência. Por exemplo, a pessoa chega com a arma, me dá seu carro, me dá seu dinheiro. É crime de roubo. Agora, crime de furto, geralmente ele é praticado sem a presença da pessoa, entendeu? Então, eu acredito sim que deveria colocar mais rigor aí nesse crime, sim. Aumentar a pena, entendeu? Aumentar a pena e principalmente acabar com as regalias que a criminalidade tem na execução da pena. Negócio de a saidinha, entendeu? Principalmente saidinhas. Ou seja, foi condenado a 6 anos, 5 anos, 10 anos, cumpre os 10 anos, sem benefício. Dando um exemplo aqui para as pessoas que estão assistindo, roubo é basicamente ter uma agressão, e furto é basicamente você roubar a casa de uma pessoa sem ela estar viajando, sem o conhecimento da pessoa, que ela está sendo roubada. Exatamente, o Ed Johnny está certo. O roubo tem agressão, no caso, uma agressão, violência, grande violência exercida contra a pessoa, e o furto, no caso, não. Que pode acabar em morte, que já vira outro crime. Exato, aí já vira outro crime, já se consuma homicídio, por isso que as pessoas têm que ter essa distinção certa. Senhor Edson, você acredita que é certo esses detentos terem direito a saidinha no final de ano, no Natal, visita íntima também? Porque eu acredito, ao meu ver, na minha opinião, os presos eles têm que se virar dentro da lei da prisão mesmo. O detento tem que se virar com o detento. Não tem essa história de visita íntima, saidinha não, no final de semana. Muitas vezes na saidinha, eles saem e nem voltam e a polícia tem que ir com o mandato encontrar eles. Acaba perdendo o poder de procura, enquanto poderia estar procurando outros criminosos por aí no mundo e principalmente no nosso país, já que a polícia brasileira para procurar criminosos no país. Eles perdem esse poder, como eu posso falar, essa mão de obra de procurar as pessoas por aí, enquanto eles ficam procurando presos que já estavam presos e por causa da saidinha acabaram fugindo para lugares que ninguém sabe. Então, a saidinha, no caso, a saidinha é um benefício que só para dar uma breve pincelada, quando o preso, ele geralmente, com a pessoa presa, ele é condenado ou no regime fechado, ou no regime semiaberto, ou aberto, entendeu? E o que acontece quando ele é condenado no regime fechado? Ele fica preso diretamente na penitenciária e não sai, não tem direito a sair de dia, não tem direito a saidinha, não tem direito a estudar, entendeu? Agora o preso no regime semiaberto, no caso, ele tem direito a essas saidinhas, né? Passar Natal em casa, final de ano, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, no caso, eu particularmente, como cidadão, entendeu? Como advogado, logicamente que a gente tem que observar a letra da lei, mas eu, como cidadão, né, eu particularmente acho que deveria mexer na saidinha. Preso não tem direito a saidinha, no caso. Não deveria ter. Né? Preso tem Todo ser humano tem seus direitos, só que uma saidinha que tem muitas possibilidades para o preso só fugir assim acaba sendo muito uma oportunidade muito grande.
Exato. Preso tem um dever. Preso ele tem o dever de cumprir a pena. Entendeu? É que nem como no Japão. No Japão, preso não tem direito, preso tem dever. No Japão não existe saidinha. Não existe visita íntima. Então isso na nossa legislação é um absurdo. É um absurdo porque muita gente fala, mas é um mal necessário a visita íntima. Não é verdade? Mas eu acredito que o criminoso ele tem que cumprir a pena sem muitos benefícios, sem benefício. A partir do momento que ele estiver sob custódia do Estado, o Estado tem que dar todas as condições para ele cumprir a pena lá dentro da penitenciária. Agora, muito benefício para preso só acaba impactando em outra situação. O preso sai por exemplo, na saidinha, sai da cadeia e não volta, entendeu? Muitos não voltam. E isso aí é muito, muito, muito prejudicial, realmente é danoso para a nossa sociedade, porque muitos passam a cometer novos crimes. Né? Então, houve até um projeto, aí, uma lei que recentemente derrubou a saidinha, mas infelizmente acabaram interpretando que a lei só não pode retroagir para prejudicar o réu, né? No caso, acabou ficando na mesma situação e preso continua tendo direito à saidinha. Senhora,